Livro digital. A nova raça humana. João Batista Oliveira. Capítulo 7. Olá amigo, você acha que não mereço o seu like? Como todos que já me conhecem e leem os meus livros, podem bem notar, que em vista de receber a diário, revelações do Espírito Santo de Deus, o que me acontece com mais incidência, a partir de 2020, de acordo à vontade do Senhor, Mateus 6,10, a minha missão nesse mundo, é de ensinar o homem a se limpar organicamente do joio, no sentido de alcançar a sua vida eterna. Vejam bem, pois o que estou querendo dizer, é que o homem, agora nos anos prévios a 2033, terá que purificar o seu órgão de reprodução, 1 João 3 do 2 ao 3, no sentido de separar o joio do trigo de uma vez por todas, Mateus 13:30, tendo como sentido, o de por si só, se converter no segundo Adão, 1 Coríntios 15 do 22 ao 58. Pois nesse caso, o homem já purificado do joio, automaticamente interrompe a reprodução de corpos humanos que já nascem condenados à morte, no sentido de formar, fatalmente, a nova humanidade em Cristo, o que acontecerá, através de uma nova raça humana dotada de vida eterna. Sobre isso, no sentido de obter mais compreensão, recomendo meus queridos seguidores, a recapitular meus vídeos anteriores. Como já foi explicado, como se procede a purificação e renascimento do homem, vamos ver sobre a mulher. Tem que ser muito técnico para entender. Haja vista que sobre a mulher, de duas maneiras vou explicar, no entanto, em mais de um capítulo, pois totalmente diferente do homem, o seu renascimento e a sua salvação eterna, tem como base bíblica, o versículo 15 e 24 de Gênesis 3. Veremos primeiro, o que Deus nos diz em Gênesis 3:15. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3:15. Vejam que nesse versículo, Deus ao falar que colocará inimizade, entre a mulher e a serpente, ou seja, entre o inimigo anunciado em Mateus 13:28, o que é o próprio diabo mencionado em 1 João 3:8, o Senhor, está falando de um fato que de fato, vai acontecer, a partir de agora, nos anos prévios a 2033. Pois se trata de uma inimizade que o Senhor, colocará fatalmente, entre o homem e a sua esposa de matrimônio. Não se assustem, pois é assim mesmo que acontecerá. A mulher verá o seu próprio marido, na figura do inimigo mortal, assim como irei explicar. Pois nesse caso, para a sua salvação eterna, de acordo com o escrito supra-mencionado, a mulher depende de uma semente, que não é nada menos de que o trigo puro, sêmen de Deus, no sentido de gerar o seu próprio filho, o que será um corpo humano gerado e nascido com vida, vindo de dentro do seu próprio ventre, o que é mais conhecido como órgão de reprodução humana. Curioso, né? Mas o que é mais curioso, é que ao nascer, apesar de nascer do seu próprio ventre, e ser a sua mãe biológica, não fica bem para a mulher dirigir-se ao menino chamando-o de filho, e sim de Senhor, porque este, será o Senhor do mundo, em todos os sentidos, que ao nascer, interrompe em definitivo, o poder do diabo sobre a terra criada por Deus. Parece loucura isso, não é? Sobre isso, para quem acha ser loucura uma mãe chamando o próprio filho de Senhor, o melhor é refletir o que Deus nos diz em Mateus 22 do 42 ao 46. Pois acontecerá fatalmente, que o Filho de Deus, que ao nascer da mulher, contudo, nascendo somente do sêmen, trigo, semente pura como Deus é puro, será antes de mais nada um corpo humano, Filho de Deus que será habitado por Cristo, Romanos 8 do 22 ao 25. Vejam que ao acontecer esse fenômeno, acontecerá, no automático, a segunda e definitiva vinda de Cristo no mundo. E dessa forma, sendo um menino Cristo, a mãe não pode tratá-lo como filho, e sim de Senhor, exatamente porque, em retribuição por ter gerado à luz ao Filho de Deus, a mãe então, receberá no automático, a sua vida eterna. Tal fenômeno se dá, justamente porque, na medida que a vida eterna da mãe vem do seu filho que é um Cristo, 1 Coríntios 14 do 45 ao 58, a mãe passa a ser filha eterna, do Filho Cristo por adoção, Romanos 8, 23. E como é que acontece tal fenômeno, em que a mãe biológica, passa a ser eternamente, a filha adotiva do seu próprio filho? Sobre isso, de uma maneira simples e prática, como será explicado? Em primeiro passo, a mulher terá que entender que o seu ventre, que seja o seu órgão reprodutor, é a copa, tanto da árvore genealógica da vida, quanto a copa da árvore genealógica do bem e do mal.
Já em segundo passo, a mulher, antes de mais nada, tem que entender também, que todo homem, então gerado pelo sêmen, semente de joio misturado com o trigo, é sem dúvidas um pagão. Pois pagão, é todo homem que ainda, não passou pelo crivo do fogo, então anunciado em Mateus 3 do 10 ao 12. Entendam, pois aqui estou falando do homem que ainda não procedeu o seu batismo com Espírito Santo e fogo, e por isso, como um pagão, continua desde o princípio, passando a imundícia do pecado original, geneticamente, de pai para o filho que já nasce, condenado à morte. Retomando o tema. Vejam bem, pois qualquer que seja a mulher, na medida que passa a entender que qualquer homem que trazendo ainda, o joio fazendo parte da composição orgânica do seu corpo, será para ela, um inimigo mortal, pois além de oferecer para ela uma semente de joio misturado ao trigo, sêmen contaminado reprodutor de filhos que já nascem condenados à morte, também impede a mãe de alcançar a sua vida eterna. Nesse caso, existe inimigo pior de que uma pessoa que te leva à morte eterna, então já pré-anunciada em Apocalipse 21:8. Com mais detalhes, no capítulo 8. Fica aqui comigo, analisa meus conteúdos e verá que tudo está legalmente apoiado na palavra escrita de Deus. Sejamos missionários, e levem essa mensagem adiante, deixa o seu like, comentem e compartilham os meus conteúdos com os seus parentes e amigos. Que Deus abençoe a todos. João Batista, São Paulo, Brasil, 6 de julho de 2024.